quando Heidegger acusa toda a filosofia ocidental, desde Platão e Aristóteles, de haver esquecido a pergunta sobre o ser, ele está historicamente errado. Tá certo? Porém, de certo modo, a própria existência da filosofia dele comprova que algo disso aconteceu. A pergunta sobre o ser desapareceu, não da tradição filosófica ocidental inteira, mas desapareceu da cultura moderna, da qual o próprio Heidegger é um representante e crítico. Mais ainda, essa pergunta pela natureza do ser, uma coisa é você fazê-la como ser humano real, e outra coisa é você fazê-la como estudante de filosofia da faculdade e tal. Neste último caso, ela aparece como elemento disciplinar, né, dentro de uma grade curricular que exige passar por aquela questão. De tal modo que você não precisa ter necessariamente nenhum interesse pessoal na pergunta. Não é isso? Isso quer dizer que o próprio ensino da filosofia, por sua vez, ele se transforma num amortecedor entre você e as perguntas filosóficas fundamentais. Não existe nenhuma solução geral para isso, mas existe uma solução, claro, na escala pessoal. E é justamente essa que eu venho tentando passar para vocês. Que é o de permanentemente trazer de volta estas perguntas filosóficas fundamentais à sua dimensão de ser humano concreto e existente. Ou seja, você tratar essas perguntas como se fossem seus problemas pessoais. Porque foi assim que Sócrates e Platão trataram. É isso? Isso não quer dizer que todos os filósofos em seguida tenham se esquecido. Porém, a presença mesmo do elemento ciência, a partir de uma certa data da história, encobre essa pergunta e desvia o foco de atenção do filósofo para os objetos da ciência, que por sua vez criam outros problemas mais difíceis. Tá certo? Então, por exemplo, se você já não sabe me dizer o que é uma vaca, muito menos você saberá me dizer o que é uma partícula subatômica. Não é isso? Agora, para você fazer a pergunta sobre a partícula subatômica, você precisa ter estudado um bocado de física. Tá certo? E isso vai... E estes conhecimentos de física que você terá que adquirir não tem nada a ver com a natureza da partícula subatômica. Aliás, eles pressupõem a ignorância dessa natureza. E a redução da partícula subatômica é um elemento operacional dentro de uma grade técnica, né, que lhe permitirá, por exemplo, né, operar todos os sistemas de medições, toda a matemática requerida para isso, todos os aparelhos necessários para estudar esta coisa, etc, etc. Ou seja, o número de focos de atração que desviam das perguntas fundamentais é enorme hoje. Tá certo? E eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão, vamos dizer, que o desenvolvimento da investigação científica e da discussão científica, por um lado, e o interesse pelas perguntas fundamentais, do outro, está chegando a um ponto de ruptura. E se isso acontecer, é o fim da racionalidade humana. Quer dizer, se não for possível mais você articular, né, a visão científica da realidade com as perguntas fundamentais, então se torna impossível filosofar sobre a ciência. E também impossível praticar uma ciência que tenha algo a ver com a realidade no seu sentido originário. Dito de outro modo, os objetos da ciência terão coberto a área toda e não sobrará espaço para, vamos dizer, uma visão originária.
Se isso acontecer, também significa que todos os produtos da alta cultura, desde o início da história humana, até o advento da ciência moderna, se tornarão absolutamente incompreensíveis. Você não vai saber mais do que Homero está falando, tá certo? Do que Sófocles ou Eurípides estão falando, do que Lao Tse está falando e assim por diante. Tentativas de colar esses dois aspectos, mediante o apelo a tradições orientais, não faltaram. Tá certo? Mas pergunto eu, o que as tradições orientais têm a ver com isto? Então, nenhuma dessas tradições orientais se desenvolveu para responder a esta pergunta. Se desenvolveu em função de outros interesses completamente diferentes. Então eles entram aí como se fosse uma cola que você traz de fora para tentar, né, emendar dois pedaços que você mesmo separou, não sabe mais como juntar. Mas certamente as tradições orientais não foram feitas para juntar esses dois pedaços. Né? Elas também refletem a seu próprio modo o mesmo conflito do concreto e abstrato que nós estamos falando aqui. Por exemplo, quando nós observamos toda essa tradição hinduísta que vai então descrever a realização espiritual humana como uma dissolução do eu histórico humano numa realidade universal, ou seja, você vai ser reabsorvido no Brahman. Eu me pergunto se isto não é a mesma perspectiva abstratista da ciência moderna levada às suas últimas consequências. Porque aqueles dentre vocês que leram René Guénon, eu, embora nunca tenha recomendado a leitura de René Guénon para ninguém, muita gente leu. O simples fato de eu tê-lo colocado na lista dos meus gurus, quer dizer, os sujeitos com quem eu aprendi alguma coisa, né, já pareceu valer como uma recomendação, embora não seja de maneira alguma. Porque eu acho que para ler com certo proveito o René Guénon é preciso ter um conhecimento anterior, inclusive da cultura francesa. O Guénon não é, vamos dizer, ele se apresenta como se ele fosse um puro representante de uma tradição oriental, mas quando você vê os elementos de cultura francesa que determinam o modus pensandi e até o estilo dele, são muitíssimo importantes. Diz, se você não ler um bocado de René Descartes, você nunca vai entender o Guénon. Né? Se você ler, por exemplo, René Guénon, você vê que ele faz uma crítica da civilização ocidental e do cristianismo por haver perdido a perspectiva da realização metafísica e haver parado no nível da salvação. Ele diz: o máximo que se conhece aqui é a salvação, mas para além da salvação existe um outro negócio, que é a realização metafísica, que é a sua transformação no Brahman, na realidade universal suprema. Né? Eu, durante muito tempo, deixei essa questão entre parênteses, sem deixar de prestar atenção nela, mas sem cobrar de mim uma solução. Até que, de repente, uma coisa me apareceu com máxima obviedade. Veja, a inteligência universal, o logos divino, sempre existiu. E, evidentemente, ele é a fonte de qualquer possibilidade de consciência. Então, temos a macroconsciência universal, divina, que sabe tudo, e que consegue, então, criar focos de consciência. Esses focos de consciência, eles são um elemento intelectual ou o elemento racional que está presente em todo o ser humano.
Mas, enquanto tal, esse elemento racional é igual em todo mundo. A razão é a mesma para todos, ela visa a mesma universalidade. Em princípio, isso é claro que historicamente você vai ver uma diversificação, mas isso não é o caso. E nós podemos perguntar o seguinte: bom, se nós queremos conhecer a Deus, nós não temos outro instrumento para nós conhecermos a Deus senão nós mesmos, né? Então, a nossa existência e a finalidade, meta e razão da nossa existência é, vamos dizer, a via para o conhecimento de Deus, obviamente. Né? Então, perguntar quem é Deus ou como conhecer a Deus é a mesma coisa que você perguntar por que eu existo. Mas, certamente é mais fácil você conhecer a Deus pela via do seu próprio ser do que pela via do ser de um elefante ou de uma árvore, tá certo? Ou de uma montanha. Porque você precisaria primeiro se converter nesses entes para depois você fazer a pergunta a partir deles. Então, quando nós vemos essas observações feitas em estado de parada cardíaca, em que não há atividade nem cardíaca nem cerebral, em que, no entanto, o indivíduo permanece consciente, nós não temos nenhuma garantia de que esses estados conscientes sobrevivam eternamente. Nós só sabemos que a duração deles não está determinada pela duração do nosso corpo. Isso é batata, é líquido e certo. Hein? Então, nós vemos que em todos esses casos existe uma sobrevivência não só da consciência, como na consciência no sentido da intencionalidade, Russell, quer dizer, um foco de luz capaz de iluminar as coisas e conhecer, mas existe uma sobrevivência da autoconsciência biográfica e temporal. Ou seja, o indivíduo nesse estado, ele se lembra da sua vida e ele se conhece como individualidade distinta. Né? Ele não se dissolve numa inteligência universal e não se transforma no Brahma. Ora, se fosse para todos se recolherem de novo no Brahman, perdendo a sua individualidade, a sua memória, a sua consciência de individualidade, então é evidente que a totalidade do universo seria de uma gratuidade fora do comum. Porque seria o caso de você perguntar, por que Deus criou tudo? Será para depois ele engolir tudo de novo e voltar tudo ao status quo ante. Ou seja, esta perspectiva hinduísta nos deixa, em última análise, diante da percepção de uma absurdidade monstruosa. Ou seja, se a individualidade humana, no sentido histórico, não tem ela mesma uma finalidade eterna, então a simples noção de uma finalidade se desfaz. Então, veja aqui